Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde. 51 rostos, nenhum nome, mas todas as histórias. Assim é o quadro Operários de Tarsila do Amaral, pintado em 1933. Uma obra que não retrata apenas uma época, mas uma condição. Rostos diversos, lado a lado, formando só uma face, a da classe trabalhadora. Uma imagem que atravessou o tempo, mas segue atual, porque a exploração também atravessou gerações. É sob essa referência que olhamos para este mês de maio, um mês que começou no Dia do Trabalhador e da Trabalhadora e que em cada sábado trouxe para este programa vozes que na prática dão vida ao que o quadro representa. Começamos ouvindo Caroline Rejane, vice-presidenta da CUT Sergipe, que fez uma leitura clara dos desafios enfrentados por toda a classe trabalhadora. Quitéria, presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, trouxe a denúncia da precarização e da invisibilidade que atravessa essa categoria. David Christian, do Sindiprev, destacou o enfrentamento dos servidores públicos ameaçados pela tentativa de desmonte. E Alberto Marques, o Betinho, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, alertou para a dura realidade de quem produz alimento no campo. Fechamos esse ciclo com Roberto Silva, presidente da CUT, que vai resumir todo esse cenário de arroxo, retirada de direitos, precarização e ataque aos sindicatos. A engrenagem do capital continua tentando moer quem vive do trabalho. Só que, como ensinou Marx, a história de toda a sociedade é a história da luta de classes. Na vida, assim como no quadro Operários, seguimos lado a lado, pois, como diz Vitor Hugo, o futuro tem muitos nomes. Para os fracos, é o inalcançável. Para os medrosos, o desconhecido. Para os valentes, é a oportunidade. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos. Está no ar TV Sintese. O Cine Resistência dessa semana apresenta o documentário Carne e Osso, uma denúncia potente sobre as condições desumanas enfrentadas por milhares de trabalhadores nos frigoríficos brasileiros. Frio extremo, jornadas exaustivas, pressão psicológica, movimentos repetitivos e o convívio diário com facas, serras e instrumentos cortantes fazem parte da rotina de quem vive desse trabalho invisível para boa parte da sociedade. Um retrato necessário que escancara a urgência de olhar, discutir e transformar a realidade de quem trabalha na indústria da carne no Brasil. Esse documentário, você já sabe, está disponível gratuitamente no YouTube. Hoje, para encerrar o nosso ciclo do mês de maio, como dissemos na escalada do programa, a gente recebe Roberto Silva, presidente da CUT Sergipe. Uma conversa fundamental para compreender de forma ampla o cenário que a classe trabalhadora enfrenta em 2025. Um panorama que exige mobilização, consciência e unidade.
Por isso a entrevista não é só para ver e ouvir, é também para refletir, compreender e, sobretudo, fortalecer quem ainda não se enxerga como classe, mas deveria. Boa tarde, Roberto. Obrigada por estar aqui no TV Sintese. Hoje não como presidente do Sintese, como presidente da CUT, que o Roberto acumula aí esses 2 cargos, muita luta, né, professor? Isso, é um prazer estar aqui dialogando sobre as lutas, né, da classe trabalhadora. A gente sabe que o momento é muito desafiador para todos nós, no Brasil e no mundo. E nós estamos nessa luta, né, na luta em defesa da classe trabalhadora, que é fundamental. Então vamos falar aí do dia 1º de maio. O Dia do Trabalhador e Trabalhadora. Ele trouxe pautas bem fortes. Sem caristia, sem anistia, contra a escala 6x1. Na visão da CUT, como essas pautas da agenda nacional refletiram aqui em Sergipe e como também você faz o balanço dessa atividade, desse Dia dos Trabalhadores, não só localmente, mas em todo o Brasil. Veja, aqui em Sergipe nós tivemos o ato, né, no bairro Santa Maria, um ato forte, importante, com muita adesão dos trabalhadores daquele bairro, é um bairro de trabalhadores e trabalhadoras. O fim da escala 6x1, na nossa avaliação, ele é crucial, né, para dar mais qualidade de vida ao trabalhador brasileiro. O debate da caristia, Luana, é um debate que para nós é muito preocupante. Nós estamos num momento muito delicado. Especialmente o preço dos alimentos tem aumentado sem justificativa plausível, né? A gente tem uma política de incentivo à agricultura, que é o chamado Plano Safra do governo federal, com bilhões de recursos subsidiados para a produção agrícola, e não se justifica esse preço dos alimentos. Na nossa avaliação, tem que ter uma intervenção urgente do governo nesse processo, porque é o povo brasileiro, especialmente a classe trabalhadora, que mais sofre com o preço dos alimentos. E isso tem origem, isso é fruto do desabastecimento que ocorreu durante o governo Bolsonaro, onde a Conab foi totalmente sucateada, todo esse processo de acúmulo, de guarda dos alimentos para ser vendido no período entre safra. Isso gerou um problema sério no país e que precisa ter uma intervenção urgente do governo federal, porque somos nós que estamos sentindo na pele e no bolso quando vamos no mercadinho comprar as nossas cestas de alimento todos os meses, né? E o debate da anistia para nós é um debate crucial, porque o debate, nós estamos hoje aqui no TV Sintese debatendo, né, os direitos e a necessidade da classe trabalhadora ter direito, porque nós vivemos num país democrático. O que ocorreu no 8 de janeiro de 2023 foi quase uma tragédia política no nosso país, que era o retorno do processo ditatorial, né, que o Brasil infelizmente viveu uma triste realidade histórica, que milhares de brasileiros que lutavam em defesa dos trabalhadores teve suas vidas ceifadas, né, pelo fato de estar lutando pelo bem comum. Então esse tipo de política, esse tipo de Estado não interessa. Por isso que o debate sem anistia, porque dá anistia a quem quer matar, a quem quer destruir a vida das pessoas, é você dar um cheque branco para daqui a pouco querer fazer a mesma coisa lá na frente. Por isso é preciso punir todos aqueles com prisão e punição severa a todos aqueles que quiseram atentar contra a nossa democracia. Roberto, como você começou aí falando sobre o fim da escala 6x1, é uma luta que se percebe que mobiliza milhares de trabalhadores, sobretudo aqueles que estão em situação mais precária de trabalho, de situação de contratos. Quais impactos, né? Você falou de alguns, mas quais impactos reais se esse fim dessa escala se terminasse? Pronto, acabou, não é mais 6x1. O que seria da vida do trabalhador? Como seria essa vida? Qual o impacto nesse dia a dia desse trabalhador? E outra coisa, como é que essa pauta está andando no Congresso? A gente tem aí alguma perspectiva de avanço ou ainda a resistência? Veja, a CUT tem uma luta histórica, Luana, da redução da jornada de 44 para 40 horas semanais sem redução de salário. Na vida real seria a escala 5x2, ou seja, 5 dias de trabalho
e 2 de descanso durante a semana. O movimento de vida além do trabalho, que defende o fim da escala 6x1, faz a defesa da escala 4x3, ou seja, 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso na semana. Na nossa avaliação, esse seria um processo ideal para a classe trabalhadora, porque você teria um tempo suficiente para se cuidar da saúde, cuidar dos filhos, ir à igreja, poder descansar de fato, né? Porque trabalho é extremamente cansativo. Apesar de que o debate da escala 5x2, muitas categorias já conseguiram negociações coletivas, já negociar com o empresariado essa questão da escala 5x2, que é 5 dias de trabalho e 2 de descanso. Então, o que precisa avançar no entendimento nosso é que a gente tenha a escala 4x3, seria o ideal para a classe trabalhadora. Agora, o que é que isso muda na vida do trabalhador? A gente entende que vai ter mais oportunidade de emprego, né? Porque você vai ter as empresas, como elas precisariam ter a continuidade do seu trabalho durante a semana, poderia ter 2 turnos de trabalhadores exercendo as funções dentro da empresa. Isso geraria um processo de geração de emprego e renda muito interessante no país. Para nós e os países que fizeram redução da jornada de trabalho, o resultado é extraordinário, porque você tem um aumento da renda da sociedade como um todo, da classe trabalhadora, uma melhora no consumo, uma melhoria no consumo e, consequentemente, uma melhoria na qualidade de vida. Toda certeza. Bom, Roberto, mas a transformação, toda essa transformação no mundo do trabalho criou novas profissões. E aí, grande parte delas são marcadas pela informalidade, pela ausência de direito. Então, nesse sentido, como é que a CUT vem pensando na organização desses trabalhadores? E aí a gente está falando de motoristas de aplicativo, de entregadores, freelancers, que muitas vezes tem aí uma massa que sequer se considera ou até sabe que faz parte da classe trabalhadora. Para nós, assim, a CUT 2015, no seu 13º Congresso, nós aprovamos uma agenda de luta, de organização desses trabalhadores, né? Os trabalhadores de aplicativos, trabalhadores terceirizados, precarizados, uberizados, né? É um processo, de fato, de total ausência de direitos, né? Trabalhadores que não têm direito a décimo, a férias, né? Ao nível de exploração brutal por parte dessas multinacionais, especialmente esses trabalhadores de aplicativos, tanto de carro quanto de moto e bicicleta. Nós estamos num processo de organização, né? Nós, durante esse período, nós criamos os sindicatos dos motoboys, mototáxis, né? Motoaplicativo. Diversos estados têm esse processo de criação de entidades sindicais em andamento. Tem um debate no Congresso Nacional de regulamentação dos direitos dos aplicativos. A gente teve um retrocesso no processo de negociação desse PL, porque o iFood se negou a negociar, e o iFood ele tem um papel fundamental, especialmente na negociação para os trabalhadores de 2 rodas, são aqueles de motos e bicicleta que fazem entregas de alimentos, né, nas nossas residências, mas para nós precisamos continuar pressionando essas multinacionais. Qual o grande problema dos aplicativos, Luana? É que eles não são nem trabalhadores do restaurante, que eles fazem a entrega, nem são trabalhadores do aplicativo que a gente faz o pedido. Então, eles ficam sem qualquer tipo de direito assegurado. Quando essas pessoas sofrem algum tipo de acidente, por exemplo, ou ficam adoentados, não tem nenhum tipo de proteção social. Esse é um outro problema seríssimo. É a proteção social, que o PL prevê essa possibilidade do INSS garantir essa proteção, e o direito à aposentadoria, o direito à sindicalização, que para nós é importante. Roberto, vamos agora falar sobre o funcionalismo público, que aí nos últimos anos tem enfrentado desafios históricos. Como é que andam as categorias
né, do funcionalismo público aqui do nosso estado. E aí, em termos de valorização, de respeito a direito, de dignidade no local de trabalho, de doenças, enfim, faz para a gente um balanço, né, de como é que está a situação dos servidores no estado de Sergipe. Qual é o cenário? Veja, o cenário de Sergipe é um cenário muito preocupante, na minha avaliação. Nós vivenciamos um período de mais de 12 anos sem aumento salarial, do governos Jackson, Belivaldo, foram governos que massacraram profundamente os servidores. No atual gestão do governador Fábio Mitidieri, nós tivemos nos 2 primeiros anos de governo, algumas categorias tiveram negociações, outras não. Agora em 2025 não há qualquer ainda anúncio e há de fato um processo muito de preocupação das entidades sindicais. Inclusive nós fomos procurados enquanto Central Sindical por um conjunto de sindicatos propondo a retomada inclusive do Fórum do Serviço Público Estadual, que era uma organização de sindicatos do estado de Sergipe, para que esse fórum a gente possa discutir as ações dos sindicatos frente a esse silêncio do governo do estado em relação à revisão geral, em relação à valorização geral dos servidores. Então há de fato uma reclamação generalizada. A database, ela no mês de abril, até agora nós já estamos no mês de junho, sem perspectiva. Saiu inclusive uma matéria nacional denunciando que o governo de Sergipe não teria aumento, né? O governo saiu com a nota dizendo que no segundo semestre faria anúncio, mas os sindicatos estão muito preocupados, porque não há sinalização por parte do governo se esses anúncios acontecerão ou não. Bom, Roberto, a nossa entrevista está chegando ao fim. Mês de maio, mês de luta da classe trabalhadora. Então vou pedir que você se despeça, mandando aí uma mensagem para os trabalhadores e trabalhadoras sergipanos. Veja, a mensagem que eu mando para os trabalhadores e trabalhadoras é que se filiem aos sindicatos, né, as suas respectivas categorias. O movimento sindical, ele é a base da proteção social dos trabalhadores. Os direitos que nós temos hoje assegurados é fruto da luta do movimento sindical. Para aquelas pessoas que não têm trabalho formal, que estão na informalidade, é importante a organização e associações e cooperativas. Nessa construção é com a luta que a gente conquista. Obrigada, Roberto. Como vocês puderam perceber, a conversa com Roberto Silva, presidente da CUT Sergipe, escancara uma verdade que tentam nos esconder há décadas. Não há salvadores, não há atalhos, não há milagres. Só há mobilização, só há resistência. 2025 precisa ser um ano repleto de 1º de maio, porque cada dia precisa ser um dia de luta. Lembra aquela frase, ninguém solta a mão de ninguém? Pois bem, é preciso entender que a sua sobrevivência não é individual. Ela depende da sobrevivência do colega, do vizinho, do companheiro e da companheira que também vive do trabalho. O que ameaça um, ameaça a todos. O que conquista um, fortalece a todos. Portanto, é tempo de unidade, de transformar a indignação em organização e de compreender, sem espaço para ilusões, que assim como no quadro de Tarsila do Amaral, que abriu este programa, o lugar do trabalhador e da trabalhadora é exatamente esse. Lado a lado, ombro a ombro, com quem partilha da mesma condição, da mesma luta, da mesma classe. A solução é coletiva, sempre foi e sempre será. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.
Faz pra ele que ele